Eu sempre achei que essa reclamação de doutrinação nas escolas brasileiras era simplesmente mimimi do pessoal da direita. E um mimimi tanto hipócrita, porque eu acredito que essas pessoas não iam reclamar se a doutrinação fosse de acordo com as vertentes políticas que elas seguem, né? Se fosse uma doutrinação de direita, eu imagino que o pessoal de direita não reclamaria tanto. Então me soa um pouco hipócrita. E incoerente porque me parece que eles simplesmente não querem que certos assuntos sejam debatidos, ou então estaríamos doutrinando as pessoas, simplesmente por trazer aqueles assuntos à pauta. Eu sempre achei isso uma bobagem. Até que... olha isso aqui, olha isso aqui. E aí pessoal, beleza? Estava aqui papeando no Twitter como sempre, e aí uma notícia pulou aqui e capturou minha atenção. É uma matéria que fala sobre redações do Enem, e aí tem um trecho lá da matéria que fala sobre os motivos de redação anulada e nota 0 na prova da redação. E aí tem lá os motivos principais, que eu acho que fazem sentido. Fugar o tema, que era uma reclamação que eu ouvia constantemente das minhas professoras, já comentei isso no meu site. Por isso que eu fujo tanto do tema aqui, porque ninguém pode me dar 0 nessa porra. A cópia do texto motivador, faz sentido o cara levar um 0 se ele simplesmente copia o texto lá do enunciado da prova da redação. Texto suficiente, também faz sentido. Não atendimento ao tipo textual, parte desconectada, tudo isso parece analisar o texto, a estrutura do texto, a redação da pessoa, que é justamente o que deveria ser corrigido numa prova de redação. E aí o último item da lista fala lá, fere direitos humanos, e aquilo me deixou pensativo porque logo de cara eu achei estranho como é que algo que você escreve no papel que só 2 pessoas, os corretores da prova, vão ler, como é que isso feriria o direito de alguém? Me parece mais que o que eles quiseram dizer aí é que é contrário a certa interpretação de direitos humanos conforme os corretores da prova. Eu não consigo... Vamos deixar isso claro logo no começo da conversa. Algo que você escreve numa prova, que só 2 pessoas na vida inteira vão ler, não tá ferindo o direito de alguém. No máximo você tá discordando da definição dele de direitos humanos. E é por isso que isso me parece tão errado. Porque, como tudo nesse mundo, direitos humanos são, de certa forma, subjetivos. Eu vou te dar um exemplo de por que eu acho que essa metodologia tá errada. Porque que me parece perigoso, desonesto e até um pouco antidemocrático você eliminar a oportunidade da pessoa de ingressar ao ensino superior porque as opiniões dela, de acordo com direitos humanos, interpretados pelos corretores da prova, me parece uma coisa extremamente desonesta, injusta, antidemocrática, como eu falei, e não me parece ser parte da alçada da correção de um texto. Veja bem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 14, a primeira linha fala que todos têm direito de procurar em outros países a fuga de perseguição. Ou seja, esse artigo trata de refúgio, pessoas que buscam refúgio. E isso é uma questão que é bastante presente na mídia atual, no contexto sociopolítico, geopolítico atual, porque a gente está tendo uma crise no Oriente Médio, que não é necessariamente uma coisa nova, mas que está provocando uma onda de migração e de pessoas saindo de lá e indo se refugiar em outros países, que está provocando certos problemas sociais e econômicos, e que a gente só vai realmente apreciar o que aconteceu daqui a uns 20 anos. Pois bem, se a prova é sobre refugiados, digamos, e aí você se mostra contrário a aceitação de refugiados, por qualquer motivo que seja. Talvez você é um cara bastante... você tem empatia com o que os caras estão passando, mas você tem alguns problemas com como essa imigração, esse refúgio está acontecendo. Me parece que se você fosse arriscar a emitir qualquer opinião contrária ao seu país aceitar refugiados, você está jogando dados com o seu ingresso numa faculdade. Porque a gente não sabe exatamente como é que as pessoas, as 2 pessoas que estão corrigindo essa prova, vão interpretar isso. E se eles acharem que a sua rejeição de, digamos, refugiados virem ao Brasil fere direitos humanos, você não precisa nem falar, foda-se os caras, tô cagando. Você imagina que você faça uma redação que você usa, você estudou bastante, você acompanha as notícias, você tem um bom argumento, você avaliou a situação, mas você acha que da forma como está acontecendo pode provocar alguns problemas para o nosso país. Se você emitir essa opinião nessa redação, talvez você está abrindo mão de estudar numa faculdade esse ano. Digamos que você é contra algum tipo de manifestação que está acontecendo. Seja lá qual for, está acontecendo uma manifestação no seu país ou em outro lugar, e aí a redação fala que você analise, que você argumente sobre essa manifestação. Se você é contra aquela manifestação por algum motivo, motivo ideológico, motivo político, motivo por causa das estratégias que eles estão usando, da forma como eles estão se manifestando, se você é contra aquilo, você emite uma opinião contrária àquilo, talvez a sua opinião, a sua redação fere os direitos humanos, porque no artigo 20, toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Vai que você achou que aquela manifestação não foi pacífica por causa de um incidente, mas aí o corretor acha que você está usando uma minoria para atingir todo o movimento de forma negativa. Opa! O
cara tá sendo... Eles têm direito de se associar, eles têm direito de se reunir em público, assim. Eles têm direito de se manifestar e você está usando um incidente isolado pra negar o direito... É zero. Tomou um zero. Você está sendo contra os direitos humanos. Você é contra, digamos, Bolsa Família ou programas assistencialistas do governo. Você é contra porque você acha que não vai se pagar, aquilo não é economicamente viável, você é contra aquilo por questões... Não importa, você é contra, você é contrário. Digamos que você seja contra o Estado, você não gosta da presença do Estado, do Estado fortalecendo as suas bases, dando coisas gratuitas para a população. Você é contra isso por algum motivo? Se você é contra programas assistencialistas do governo, por algum motivo, você expressa isso na redação que te perguntou explicitamente a sua opinião sobre isso, se fudeu, porque você é contra os direitos humanos, porque no artigo 25, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar, e a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica, blá 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 blá. Você é contra programas assistencialistas do governo? Talvez, de acordo com o cara que está corrigindo a sua prova, você está ferindo o artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí? Você é contra a educação gratuita fundada pelo governo a custo dos contribuintes? Você é contra... direitos humanos, novamente, porque no artigo 26, toda pessoa tem direito à educação, a educação deve ser gratuita. Você está entendendo o problema? Qual que é o problema aí? Uma instituição governamental, que é o MEC, vai estar usando uma metodologia que não é muito clara, não é muito transparente, para determinar o que opinião numa redação fere ou não fere os direitos humanos. Os direitos humanos, em boa parte deles, tratam de coisas como, por exemplo, a questão dos refugiados, questão econômica, de você sustentar a educação, a saúde. Existe um problema grande, na minha opinião, do governo dizer, peraí, qual que é a sua opinião em relação a certos programas de assistencialismo nosso? Ah, você é contra? Não vai estudar então. Digamos que a redação seja sobre pena de morte, e aí os corretores têm a opinião de que a pena de morte é contrária à Declaração dos Direitos Humanos, como muitas pessoas são. Aí você é a favor da pena de morte, você testa todos os argumentos com um português rebuscado e cuidadosamente na ortografia e tal. Não adianta, porque você está contrário à opinião vigente dos caras que estão controlando quem entra e quem não entra nessa porra. Isso é antidemocrático. O governo não poderia ter como condição de você entrar numa faculdade você concordar com algumas medidas dele. E eu sei que você vai dizer, mais easy. Não é isso que a Declaração dos Direitos Humanos quer dizer. Você não sabe disso, porra. Você não sabe disso. Essa é a sua interpretação. Quem garante que lá atrás de portas fechadas a interpretação dos corretores não vai ser justamente essa que eu tô dando? Ah, o cara é contra assistencialismo, o cara é contra a Bolsa Família, então ele é contra os direitos humanos. O cara é contra o aborto, ele é contra os direitos humanos. O cara é a favor da pena de morte, ele é contra os direitos humanos. Você não sabe, no final das contas, qual interpretação eles vão dar para esse documento. E eu acho que qualquer coisa que condicione a entrada de alguém, as oportunidades que a pessoa vai ter na questão de educação acadêmica, se isso estiver condicionado a ele ter as opiniões certas de acordo com o órgão governamental que exerce o monopólio de decidir quem é que vai entrar numa faculdade ou não, você não consegue ver o problema com isso, cara? Eu acho que essa metodologia tá errada. Talvez eu esteja completamente errado, mas eu não consigo concordar com essa metodologia. Na minha percepção, uma prova de redação deveria ser corrigida considerando a redação, o português sendo usado, a estrutura do texto, não a opinião veiculada naquela redação. Porque aí, como eu falei, você permite que esse tipo de coisa aconteça. De repente, o cara ser contra a Bolsa Família é contra os direitos humanos. E aí complica. O problema fundamental aqui é que eu não consigo confiar num órgão do governo para punir pessoas de acordo com a interpretação deles da pauta da Declaração dos Direitos Humanos. Esse que é o problema. Porque eu consigo muito facilmente ver um grande espaço para abuso disso, para limitar a entrada de pessoas numa instituição de segundo grau, apenas as pessoas que concordem com certas pautas do governo. Seria até trivial você filtrar pessoas usando isso. Se tanta gente está aceitando de boa que se deve limitar a entrada de pessoas numa faculdade de acordo com as opiniões erradas dela. Mas essa é a minha opinião, coloca aí embaixo nos comentários o que você acha disso. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima.